Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje, tia Camila voltou com mais uma linda história e uma linda lição bíblica que vai falar muito aos nossos corações. Sabe, crianças, por muitas vezes nós achamos que ninguém se importa com a gente, principalmente quando a gente fica chateado, quando alguém fala alguma coisa de modo grosseiro pra gente ou grita conosco. Achamos que não gostam da gente e por muitas vezes ficamos tristes, desanimados e pensando que ninguém nunca mais vai falar com a gente. Sabe? Às vezes nós nos sentimos até sem importância. Só que eu tenho uma notícia boa para te dar. Você tem muito valor. E tem alguém que te ama de modo incondicional, de um modo tão grande que não dá nem para medir. E esse alguém é Deus. E certa vez, na época de Jesus, as pessoas perguntavam: Jesus, mas quem é mais importante? Eu, uma criança, um velhinho? Quem é mais importante afinal? Então, Jesus respondeu com uma parábola. Lembra que ele gostava de contar histórias? Então ele contou mais uma história para dizer o quanto ele se importava com todas as pessoas. Ele contou a parábola da ovelha perdida. Sabe, crianças, existe um homem chamado pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhinhas, cuida para que elas não se percam, cuida para que elas não caiam nem se machuquem, cuida para que elas se alimentem e vivam bem. E aí, Jesus disse: pensem num pastor de ovelhas. O que ele faz? Ele cuida das ovelhas, ele quer o bem delas e ele as ama porque ele fica todo o tempo cuidando delas. Então, o pastor de ovelhas ama todas as suas ovelhas. Ele dá comida, ele dá água, ele dá carinho, ele cuida do pelinho delas, cuida de tudo. Nosso Deus também cuida de nós. Ele nos dá o alimento, ele nos dá a segurança, nos dá uma casa para morar e ele cuida de nós. Nosso Deus nos ama muito. E Jesus dizia, porque lá naquele tempo os pastores tinham rebanhos e eles sabiam quantas ovelhas eles tinham no rebanho. Então ele diz que o pastor de ovelhas, ele conta uma por uma para ter certeza de que todas as ovelhas estão ali e de que nenhuma não se perdeu. E diz que certa vez um pastor que tinha 100 ovelhas contou 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99. Faltava uma ovelha. Onde estaria aquela pobre ovelha, crianças? Nossa, aquele pastor ficou muito preocupado, sabe? Ele amava muito aquela ovelha, mas era só uma ovelha, ele tinha 99. Vocês acham mesmo que aquele pastor ia sair para procurar uma ovelha? É claro que sim, porque ele ama todas as ovelhas e nenhuma é mais importante do que a outra. Então ele pegou as 99, prendeu no celeiro para que elas ficassem bem seguras e procurou em todo lugar. Procurou nos vales, nas colinas, nos lugares pedregosos, nos lugares verdejantes. Ele procurou a ovelhinha dele em todo lugar. O pastor de ovelhas não desiste e por fim ele encontrou a sua ovelhinha. Ela estava presa entre os galhos e machucada. A pobre da ovelhinha tinha se perdido. E muitas vezes nós, como ovelhas, também nos perdemos. Sabe, crianças, muitas vezes nós pecamos, fazemos coisas que desagradam a Deus e saímos para longe que nem essa ovelhinha. E aí pensamos: ah, mas Deus tem tantas ovelhas, será que Ele vai se importar comigo? E sim, Ele se importa com cada uma de suas ovelhas e Ele está pronto para resgatar qualquer uma delas. Ele leva a ovelha para casa, Ele cuida da ovelha e ela fica feliz de novo. E aquele pastor faz uma festa, porque
porque a sua ovelha perdida foi encontrada. E Jesus, ele fala, ele diz que Deus ama a todos os seus filhos. E mesmo que um se perca, mesmo que um fique distante dele, ele se alegra muito quando esse filho volta, quando ele pede perdão pelos seus pecados e reconhece que Deus o ama muito. Então, eu e você somos importantes para Deus.